Hoje, nós vamos continuar vendo sobre recrutamento e seleção. Na aula passada, nós viemos sobre recrutamento, fizemos um folder, fizemos um material de como divulgar a vaga, e hoje a gente vai ver esse recrutamento e seleção. E a gente vai ter uma participação, 8h30, de uma aluna da psicologia, que a gente desenvolveu um projeto muito legal, falando sobre empresas humanizadas, como que é feita essa gestão de pessoas dentro da empresa, e eu trago como estudo de caso para vocês, e como trabalho, né? Porque o nosso trabalho da parcial 1, para ser entregue no dia da prova, é pesquisar uma empresa e trazer como que essa empresa faz a humanização. E trazer o conceito de uma empresa B. O que é uma empresa B? Uma empresa B é que ela vai além da lucratividade, que ela pensa nos gestores, que ela pensa nos gestores, que ela pensa nos fornecedores, que ela pensa nas pessoas e na comunidade, no meio ambiente. Então, o nosso trabalho da parcial 1 vai ser pesquisar, pode ser feito em grupo, vai ser pesquisar uma empresa humanizada que tem esse conceito de empresa B. Então, a primeira coisa é eu definir qual empresa eu vou pesquisar, que é humana, como, por exemplo, Natura, essa Motorhome, e aí, nesse segundo horário, eu quero eu quero dar um exemplo para ficar claro desse projeto. Tranquilo comigo? Tá todo mundo me ouvindo aqui? Moana, sobre esse trabalho é para essa matéria ou para o projeto integrado? Para essa matéria. Agora, terça-feira que vem, nós vamos começar o projeto integrado. Aí a gente vai fazer das 6 às 7, que aí é outra coisa. O projeto integrado é outro projeto. Para essa matéria de gestão de pessoas, a gente tem que fazer a parcial 1. E a parcial 1 vai ser pesquisar sobre uma empresa humanizada, que tem o conceito de empresas B. Aí hoje eu vou dar um exemplo para vocês de como fazer o trabalho. Certo? Ok, combinado. Combinado? E aqui a gente vai dar continuidade no recrutamento e seleção, porque no segundo bimestre, a nossa parcial 2 vai ser fazer um recrutamento de pessoas. Então, esses vão ser os nossos 2 trabalhos, que é bem gostoso de fazer, é um trabalho legal, divertido, vocês vão gostar. Vocês vão gostar muito. Então, deixa eu dividir aqui com vocês. Aí, esse trabalho é mais teórico? Ele é um trabalho mais de ABNT? Sim, Maria Eduarda, boa pergunta. Aí, por exemplo, a gente vai pegar, por exemplo, você vai pegar o Word, aí vai escrever qual que é a empresa que vocês... Primeiro, qual que é o conceito de empresa B, que aí vocês vão tirar do artigo. Depois, vocês vão escrever qual empresa que vocês pesquisaram, que se aproxima de uma empresa B, que é uma empresa humanizada, quem que é a empresa, qual que é a missão, visão, valores, o que ela prega, aí você vai discorrer um pouquinho. Aí você vai colocar no Word, com capinha, Times Roman, letra 12. E aí depois, vocês vão ver que na da Michelle, ela fez um PowerPoint, porque a gente fez uma apresentação. Aí a ideia a gente tem a aula da revisão, que provavelmente é no dia 23, porque a nossa prova é no dia 30. Então, dia 23, nós vamos fazer uma revisão para a prova. E nessa revisão, tem uma lista de exercícios que a gente resolve, e aí eu queria abrir um espaço para vocês compartilharem. Pode entregar o trabalho escrito no dia da prova, mas no dia 23, eu queria abrir uma parte da aula, por exemplo, a primeira aula eu faço eu faço a lista de exercícios com vocês, que se estudar por essa lista de exercícios, não tem como dar errado.
E no segundo horário, a gente fazer uma roda de conversa. O que é uma roda de conversa? Vocês contarem as empresas que vocês pesquisaram. Certo? Legal. Aí, Moana, sobre a equipe, é de 2 pessoas, como que é? Você escolhe ou a gente escolhe? Josi, vocês podem ficar à vontade para escolher. A única coisa que eu peço é que eu trabalho na confiança com vocês, eu trabalho confiando em cada um de vocês. E, por exemplo, Ana, pode ser 4 pessoas? Pode, desde que os 4 trabalhem. Porque não adianta eu colocar 4 se 3 fazem, um não. Porque a gente tem que pensar que a gente vai trabalhar no RH, a gente vai lidar com pessoas que precisa ser de verdade. Certo? Então, por exemplo, você fala, eu vou colocar 4 pessoas, vou fazer de dupla, vou fazer individual, tá tudo bem. O importante é que seja funcional. Beleza. Aí eu tinha até pensado nas empresas que tem o Great Place to Work lá, que geralmente elas são boas em humanização. Muito legal, muito legal. Hoje eu vou dar um exemplo, por exemplo, eu trouxe essa aluna para dar um exemplo do trabalho que eles fizeram para ajudar, para dar um exemplo para vocês. E fora para também conhecer o quão ficou legal. Eu acho que vai apoiar muito. Sim, muito. sim. Para dar o norte, né? Para dar o norte, isso. Para dar o norte. Isso mesmo, garota. Pracinha. Ó. Vamos lá. Então, a gente viu, né, nessas duas aulas, a gente viu a gente viu na aula passada o que é recrutamento. A gente fez até um materialzinho de recrutamento no modelo AIDA, né, no modelo de anúncio que gera que gera atenção, que gera interesse, ação, que se torna atrativo. E hoje a gente vai falar sobre seleção, que é diferente, porque no recrutamento eu vou atrair a pessoa, eu vou divulgar e eu vou comunicar. Na seleção, eu vou escolher, colocar a pessoa certa no lugar certo. Então, por exemplo, o que é seleção? Eu tenho um cargo que tem algumas competências, algumas habilidades, e eu vou trabalhar dentro dessas habilidades, eu vou trabalhar dentro dessas competências para recrutar uma pessoa para cumprir aquele cargo. Então, eu vou selecionar. Então, na seleção, eu vou fazer aplicação de testes, eu vou fazer entrevista, e aí eu vou contar como que faz a seleção. Resgatando, recrutamento, por exemplo, atração. Eu fui lá, fiz um folder, divulguei nas redes sociais, no LinkedIn. Atraí um público para o recrutamento, para eu recrutar. Tem essas pessoas, aí eu vou fazer, elas vão chegar lá. Então, por exemplo, por uma vaga, por exemplo, de atendente, que eu tenho 23 pessoas, eu tenho que ter 100 pessoas recrutadas. Porque dessas 100 pessoas que vão me confirmar que vão, na verdade, vão chegar no máximo umas 40. E de 40, eu vou ter que selecionar 22. Então, o número estatístico da quantidade de vagas que eu divulgo, com a dificuldade de vagas que eu trago, é muito diferente. Entendeu? Então, aqui a gente vai olhar como a gente olhou isso na aula passada, como recrutar, e hoje a gente vai olhar como selecionar. Então, seleção é geralmente assim: eu tenho a especificação do cargo e das competências, e eu tenho o candidato. Eu tenho o que o cargo requer e o que o candidato oferece. Eu tenho a análise da descrição do cargo e as técnicas de seleção para saber quais as condições que a pessoa vai ocupar. Então, eu vou fazer esse equilíbrio do que é a vaga, o que a vaga tem como competência, habilidade e qual tipo de candidato que eu vou escolher ali. Certo até aqui? Tranquilo? Sim, sim. Então, vamos lá.
O que é importante eu saber? E aí eu queria muito que vocês anotassem esse slide, tirassem um tempo para escrever, que é muito importante. Na entrevista de seleção, eu tenho uma entrevista que ela pode ser dirigida ou livre. Eu posso ter uma entrevista que tenha um roteiro pré-estabelecido, onde que eu pergunte, por exemplo, quantos anos você tem, qual foi sua última experiência, e aí é legal, eu queria pôr vocês depois para fazer um exercício de pesquisar alguns tipos de entrevista dirigida. Conte sobre você, sobre sua família. Então, isso é eu ter um roteiro e eu vou fazendo perguntas para a pessoa. A outra coisa é eu ter uma entrevista livre. Por exemplo, eu chego e falo assim, me conte sobre você. Aí eu deixo aleatoriamente a pessoa falar sobre ela. Eu gosto muito do misto, de uma entrevista dirigida, mas dando total liberdade para que a pessoa seja ela, para que a pessoa conte sobre ela. Então, isso é uma entrevista de seleção, que pode ser dirigida ou uma entrevista livre. Depois, nós temos provas de conhecimento ou capacidade. Essa prova, ela pode ser geral ou específica. Quando você quer, por exemplo, ver assim, essa pessoa é boa de português, de matemática, de redação. Então, para essa vaga, eu estou contratando um professor. Então eu vou pôr uma prova de conhecimentos gerais. Não, eu vou colocar para o professor dar uma aula. A prova dele vai ser ele dar uma aula. Ele construir um PowerPoint e ele dar uma aula. A prova vai ser um estudo de caso e ele tem que, por exemplo, naquele determinado departamento daquela vaga, por exemplo, de gerente, tem um problema de que os gerentes têm alto índice de rotatividade. Aí eu conto essa história, e essa história, e dentro dessa história, eu vou dar essa prova para quem for preencher, quem está concorrendo à vaga, me dar uma melhor solução do case. Então, isso são provas de conhecimento ou de capacidade. Eu também posso aplicar testes psicológicos, que geralmente, por exemplo, as empresas adoram aplicar o PI, o DISC, para ver se aquela pessoa tem aptidão, competências e habilidades para exercer aquela função. Ou ela vai aplicar testes de personalidades, para ver se a pessoa ela é expressiva, se ela é mais projeto, se ela é mais executora, se ela é mais criativa. Então, isso é um teste de personalidade. E depois eu vou fazer técnicas de simulação, essa aqui eu adoro. Que é quando, por exemplo, assim, você vai dar alguma dinâmica. Por quê? Eu adorava fazer isso em sala, adoro fazer isso em sala de aula. Se Deus quiser, a gente vai poder marcar uma aula presencial para a gente poder fazer. O que acontece? As dinâmicas, elas revelam muito de quem é a gente. Quando a gente coloca uma dinâmica, por exemplo, assim, coloca 5 pessoas e fala, você tem que construir um castelo. E você está observando quem é líder, quem pode ser líder, aí dentro daquelas pessoas, a gente vai buscar dentro daquelas pessoas, a gente vai buscar quem tem o espírito de líder. E fica evidente nas 5 pessoas que estão ali as competências de quem tem o espírito de líder. Por exemplo, nos processos seletivos a gente faz muito isso. Quem tem o espírito de líder, a gente fala assim, o grupo vai ter 20 minutos para apresentar. Quem tem o espírito de líder, vira e fala assim, gente, vamos dividir para que todo mundo tenha 5 minutos, sei lá, nós somos 4 pessoas, cada um fica com 5 minutos para que todos participem. Então, aí na hora que ele chega lá, ele fala, gente, olha aqui, a gente dividiu, cada um vai falar 5 minutos para que todos participem, você vê que ele é o líder. Aí tem uns que falam assim, não, vamos decidir quem eu falo. Aí a outra pessoa não aparece em nada. Então, a pessoa que se sujeitou, por exemplo, a deixar o outro falar e ela não falou, ela não tem espírito de liderança, porque ela deixou que o outro fizesse. Então, tudo isso é observado numa entrevista de emprego.
principalmente para a gente ver competências de liderança. Jogos, dinâmicas para ver se a pessoa sente raiva, se ela sente medo, se ela sente tristeza, como que ela funciona sob pressão, como ela tá funcionando, como que ela funciona, se ela está funcionando sob pressão ou se ela não está funcionando sob pressão. Então, é muito importante a gente olhar todas essas ferramentas. Olha que legal. Por exemplo, se você fosse construir uma etapa de entrevistas, você pode primeiro começar com prova de conhecimento específico. Vamos supor, você tem só 20 vagas e tem 60 pessoas. Então, primeiro você começa com prova de capacidade, porque a prova já vai eliminar. Depois da prova, você pode fazer uma simulação, técnicas de simulação, porque ela também já vai te mostrar muita coisa. Depois você pode aplicar testes e, por fim, você faz uma entrevista dirigida. Então, você vai conseguir filtrar de 60 pessoas 20, porque vai ser bem assertivo o seu diagnóstico. Perguntas até aqui ou tranquilo? Tá tranquilo? Então, se vocês fossem, se eu falasse assim, olha, tem uma vaga para bilíngue, para trabalhar na Netflix, para ser atendente bilíngue, como que vocês conduziriam o que vocês acham? Como que vocês conduziriam essa entrevista? Você tem 70 pessoas que se inscreveram, porque o salário é maravilhoso, só que você pode ficar só com 30. Quais os critérios que você vai montar? Queria dar 5 minutos, colocar uma música para vocês montarem aí no caderno. Como que vocês organizariam que etapas das entrevistas vocês colocariam? Topam comigo? Tá bom, 5 minutos, né? Sim, 5 minutos, acho que não precisa mais disso não. O tempo de uma música aqui, eu acho que já tá bom. Deixa eu escolher uma música bonita. Tempo da música, ó. A música tem 6 minutos. Meu amor, essa última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor. Cabem 3 vidas inteiras. Cabe uma penteadeira. Cabe nós dois. Cabe até o meu amor. Essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor. Cabem 3 vidas inteiras. Cabe uma penteadeira. Cabe nós dois. Cabe até o teu amor. Essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é simples como pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor. Cabe 3 vidas inteiras. Cabe uma penteadeira. Cabe nós dois. Cabe até o meu amor. Essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor.
cadeiras, cabe uma penteadeira, cabe nós dois, cabe até o meu amor, essa é a última oração. Pra salvar seu coração, coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabem 13 vidas inteiras, cabe uma penteadeira, cabe nós dois, cabe até o meu amor, essa é a última oração. Pra salvar seu coração, coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabe 3 vidas inteiras, cabe uma penteadeira, cabe nós dois, esse é o último oração. Salvar seu coração, coração não é assim, quanto pensa. Ele cabe não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabe 3 vidas inteiras, cabe uma penteadeira, cabe nós dois, cabe o meu amor, essa é a última salvar seu coração, não é tão simples quanto pensa. Ele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabe 3 vidas inteiras, cabe uma penteadeira, cabe nós dois. Meu amor, esse é o último oração. Pra salvar seu coração, coração não é tão simples quanto pensa. Ele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabe 3 vidas inteiras, cabe uma penteadeira, cabe nós dois, cabe até o meu amor, esse é o último oração. Pra salvar seu coração, coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabe 3 vidas inteiras, cabe uma penteadeira, cabe nós dois, cabe até o meu amor, esse é o último oração. Pra salvar seu coração, coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabe 3 vidas inteiras, cabe uma penteadeira, cabe essa oração. Prontinho! E aí, me conta. Como que vocês organizariam? Vai ser em ordem? Como que vai ser? Pode começar. Ah, Deixa eu ligar aqui a câmera para eu te ver. eu tô com o computador aqui e com o celular, porque meu computador tá sem a parte para eu poder falar. Vamos lá. O que eu pensei, são 70 pessoas, certo? E são só 30 vagas. De início, como é uma vaga para Netflix e é bilíngue, né? A pessoa tem que ter pelo menos um conhecimento. Então, para começar, eu aplicaria uma prova. E daí eu cairia a vaga, sei lá, para 50 pessoas. Uma prova de inglês. Pode ser dizer uma prova de conhecimento ali de inglês em algumas situações. Legal. Certo? Aí depois eu iria utilizar esse teste de aptidões, colocando algumas situações para a resolução, porque acaba que é um atendimento. Nem todo mundo tem um perfil para atendimento. Uhum.
Daí, dali já ia cair uns mais 10. Iria ficar com uns 40 ali. Aham. Depois eu aplicaria uma dinâmica para ver essas 40 pessoas como que iriam se movimentar em grupo, como você deu a sugestão, se uma pessoa ia ser líder, se uma pessoa ia ser mais calada, e daí você vai vendo a personalidade daquela pessoa, daquele grupo. Excelente, excelente. E por fim eu faria a entrevista mista. Deixaria contar, porque acaba que, como atendimento, eu preciso de umas pessoas mais desenvoltas, que sabem comunicar, que sabem falar. Enfim, essa seria a minha estratégia. Muito legal. O que é importante? O gestor, o contratante da vaga, é interessante ele também ter responsabilidade. E aí, é legal a gente olhar para ele, só mandar o link aqui da aula para mim, que ela vai entrar aqui ao vivo, olhar e deixar ele para essa parte de só entrevista. Porque como o gestor da empresa é muito ocupado, não é legal eu envolver ele em tudo. Eu posso ir fazendo filtro e falar assim para ele, olha, ficaram tantos, agora você pode entrar, porque é importante do solicitante da vaga também dar um aval. Legal. Entendeu? E aí ele não precisa participar de todas as etapas. Eu posso fazer, para não ser uma etapa muito longa, eu posso condensar isso em 4, organizá-las. Ficou muito bom, Josi. Muito bom. Quem mais? Pode me chamar de Aline, tá? Pode me chamar de Aline Rodrigues. Tá bom. Aline, então. Isso. Desculpa, tá? Não, tranquilo, é porque você não sabia ainda. É porque meu primeiro nome aparece aí. É porque eu não curto muito ele, mas pode me chamar de Aline. E que bom. Aí é tipo intimidade. Só quem me chama de Aline é meus amigos. Aí agora você é minha amiga, então. Gostei. Gostei desse lugar que você me colocou. Isso. Gostei. Que mais? Quem mais fez o exercício? Quem mais? Eu também fiz. Só que aí eu coloquei na ordem que aparecia na imagem. Na imagem? Na imagem. Primeiro? Oi? Isso, na ordem. Naquela ordem. Tá. Eu fui meio que selecionando ali. O que é legal, Maria Eduarda? A entrevista ser a última. Sabe por quê? Porque senão, pensa assim, você fazer uma entrevista com 70 pessoas. Sim, o que eu vi muito, o que acontece é daquela imagem ser invertida a ordem, né? Sim. Geralmente a imagem ali é invertida, que aí começa com a dinâmica em grupo e vai dificultando até a entrevista. É isso mesmo. Né? Mais privada. Mas aí eu coloquei a entrevista mista, como eu acho que flui melhor. O candidato ele não fica pressionado, ele sabe se colocar nos assuntos que é proposto melhor. A dinâmica em grupo, que eu acho importantíssimo, porque aí, poxa, uma pessoa que vai participar da Netflix, geralmente ela tem mais desenvoltura. Aí eu coloquei prova, né? Uma prova geral, porque como se trata de Netflix, a pessoa precisa ter um conhecimento de cada aspecto, porque tem série tanto de política, mas também de científica, né? Então, a pessoa precisa saber de cada assunto e também no inglês, né? Óbvio que aí uma prova, eu acho que seria bem colocado uma prova apenas no inglês, para verificar se a pessoa tem realmente a fluência, porque acontece da pessoa, na hora que chega lá, falar que tem conhecimento e, na verdade, não ter, né? Então, para saber se realmente a pessoa tem aquele conhecimento. E se ela é formada, né? Claro. Ótimo. Excelente, excelente. O que mais? É importante a gente olhar, a gente montar estrategicamente. Cada empresa, ela vai demandar mais um pouquinho, entendeu? Então, a gente tem que olhar com carinho. E ver também como que é essa empresa, como que é a linha de negócio, como que é a estratégia de negócio dessa empresa.
Eu também acho legal, porque assim, eu vejo a parte que, como todo mundo já passou numa entrevista, quem não passou ainda vai passar. Sim. E também uma entrevista muito demorada é muito cansativa, tanto para quem está aplicando a entrevista em si, o recrutamento, como quem está participando. Então, assim, lógico que tem que passar por algumas etapas, mas quanto você puder minimizar, vai ser mais gratificante para a pessoa que está participando, quanto para você que está aplicando, né? Não só a dinâmica. Eu joguei essa minha estratégica assim, porque eu também pensei, porque se eu tivesse numa entrevista assim, também eu, candidata, ficaria cansada. Então, seria uma coisa assim, uma prova, aí já joga alguma coisa assim para distrair um pouco a mente depois da prova. Depois uma dinâmica para descontrair e, por último, entrevista. Sim, legal. Legal. E nós vamos falar isso, Aline, agora, desses cuidados que tem que ter com recrutamento e seleção, né? Para não ficar cansativo, sobre as posturas. Olha que legal, algumas dicas de como que as entrevistas, totalmente, por exemplo, uma entrevista totalmente padronizada. Olha o exemplo. Você já trabalhou em equipe? Sim ou não? Se sim, obteve alguns resultados? Entrevista padronizada apenas com perguntas. Quais são suas habilidades e conhecimento em relação à área que atua? Quais foram seus trabalhos mais significativos de maior relevância? Eu gosto de ter perguntas direcionadas porque às vezes a pessoa está muito nervosa. E aí, quando você pergunta, tipo assim, quais foram os seus trabalhos mais relevantes? A pessoa se solta, né? Aí depois de 10 minutos, 15 minutos, ela já fica mais tranquila. Um exemplo de entrevista livre. Eu gostaria de ouvir um pouco sobre você, seu trabalho, sua formação acadêmica, sua vida pessoal. Conte um pouco sobre a sua vida. E aí, aqui ela deixa a pessoa falar. Depois, entrevistas sobre competências eu adoro também. Que é perguntar assim, me dá um exemplo onde você teve equilíbrio emocional no seu último trabalho. Me dá um exemplo onde você teve espírito de equipe no seu trabalho. Me dá um exemplo onde você teve gestão de pessoas no seu trabalho. Eu gosto disso também, porque é você pegar algumas competências. Quais competências que tem? Se vocês quiserem anotar, que são bem legais de perguntar. Trabalho em equipe, gestão de pessoas, equilíbrio emocional, comunicação assertiva, empatia. Como que você gerencia suas emoções, inteligência emocional, tudo são competências legais de serem medidas e de serem avaliadas. Filha da cor, era para anotar tudo? Peraí, que eu só anotei uma parte. Eu tentei anotar aqui, mas... Então vamos, vamos começar. Equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional, peraí. Emocional, ok. Equilíbrio emocional. Coloca aí trabalho em equipe. Certo, já coloquei. Empatia. Certo. Comunicação assertiva. Certo. Gerenciamento das emoções. Certo. Deixa eu ver o que mais. A gente já fala. Inteligência emocional, nós falamos? Não. Inteligência emocional. Então, você pode perguntar uma dessas questões. Me conte aí como que foi no seu último emprego um exemplo que você trabalho em equipe. Me dá um exemplo onde você teve gestão emocional. É muito legal a gente perguntar exemplos dentro da prática profissional, porque a gente já perguntou com que ele trabalha, o que ele fazia, e aí agora a gente pergunta essas competências para ver ele trazer um exemplo, porque quando ele viveu isso de verdade,
ele consegue discorrer de uma forma muito tranquila. Nossa, uma vez eu fui dar treinamento e o menino ficou rebelde na sala, e aí ele saiu da sala correndo, depois ele voltou, aí eu sentei com ele, pus ele para respirar, conversei, gerenciei meu medo, porque eu também fiquei com medo, fiquei com raiva, né? Então aí você vai falando, você vai contando o que você viveu, e para quem está te entrevistando é muito legal essa vivência. Certo? Tá aqui? Tranquilo? Tranquilo. É muito legal, né, a gente olhar o perfil de quem vai fazer esse recrutamento de seleção. Por exemplo, Moana, eu já fiz recrutamento de seleção. Eu não quis mais, eu não queria, chegou a um ponto que eu falei, não quero mais. Por quê? Porque eu tinha dó. A pessoa falava que ela precisava do emprego, que ela não tinha dinheiro, eu já queria contratar ela. E aí eu falava, não, eu ensino, eu treino. Então eu não tinha assim... Eu falava assim que eu não gosto de fazer esse papel de recrutar e selecionar. Por quê? Porque eu tenho muita lado emocional. E aí, não pode também ter um perfil agressivo, que passa uma imagem negativa, de desdém, que diminui o candidato. A gente tem que trabalhar essa aceitação, ou seja, esse controle, esse amor, esse centro, de ver assim, não é a pessoa, mas essa competência, essa habilidade que esse cargo exige, essa pessoa tem. Porque o ideal é que eu coloque a pessoa certa no lugar certo para ambas ganharem. Eu não gosto muito dessa palavra, pessoa certa no lugar certo, mas quanto mais o padrão de referência, os valores e normas e as competências daquela pessoa se aproximam com as competências e normas e valores da empresa, mais ela vai ser feliz e mais ela vai ser produtiva. Isso é legal, que aí ela vai ser mais produtiva e ela vai entregar mais. Faz sentido para vocês? Sim, eu já pensei sobre isso também. Sim. O medo de fraquejar, do emocional falar mais alto. Sim. É a importante. pessoa falar, eu tenho criança e filhos. Eu acho que seria um desafio. Sim, então nesse momento é importante a gente olhar e falar assim, poxa, eu sou uma boa treinadora, mas eu não sou uma boa recrutadora. Por quê? Porque eu tenho o meu lado emocional que prevalece. Então isso é fundamental. Então a gente sabe... Eu pensei nisso, mas às vezes a gente também tem que fazer o nosso trabalho, tem que ser meio duro às vezes, porque o que a vaga exige? Exige uma pessoa que seja assim, pontual. E aí eu tenho os meus candidatos. E dentro desses candidatos eu tenho que abrir mão de algumas coisas. Sim. É difícil, essa área é difícil, porque você tem pena das pessoas, porque muitas vezes a pessoa apresenta uma coisa e quando é contratada acaba fazendo coisas que você fala assim, até no treinamento, às vezes até no próprio treinamento, você fala, não acredito que foi essa pessoa que eu contratei. Enfim, é difícil essa área. Por isso que tem que desenvolver as competências, habilidades necessárias para ser um bom recrutador de seleção. Eu já fiz muito tempo, né? Eu tinha que ajudar a recrutar. E com o tempo, quando eu fui crescendo assim, mais o cargo, aí eu pedi para eu não fazer isso mais, não. Aí eles não me respeitaram. O que é legal aqui, ó? Esses exemplos é muito legal da gente passar um por um. Preparar um esquema de desenvolvimento, vou iniciar, vou concluir. Como que você vai? É importante a gente planejar para ter respeito com aquela pessoa que eu vou fazer a entrevista. Então, eu tenho que saber como que eu vou iniciar, como que eu vou conduzir, como que eu vou concluir essa entrevista. Então, eu tenho que ter eu não posso falar assim, eu vou fazer as entrevistas, eu vou fazer as perguntas da minha cabeça. Não, eu tenho que planejar antes. Eu tenho que organizar antes.
Então, isso é fundamental, para eu não chegar lá despreparado, porque senão eu começo a fazer perguntas aleatórias, ou eu deixo a pessoa nervosa, e eu tenho que chegar, por exemplo, levar ela para um ambiente tranquilo, tranquilizá-la, porque ela está um pouco nervosa, e ter um roteiro na minha cabeça. Qual é meu início, qual é meu meio e qual é meu fim. Depois, é importante eu ter um tempo, a Aline falou, não pode ser uma entrevista muito extensa, cansativa, né? Então, por exemplo, qual que é o tempo que eu vou ter para o teste, para a prova, né? Ou vai ser vai ser em dias diferentes? Como que eu vou me organizar para que a entrevista também não seja demorada, não seja cansativa? Como que eu vou distribuir o tempo? A gente tem que ter cuidado para, às vezes, não falar muito e não ouvir o candidato, deixar um espaço para ele falar, para fala, para ele se organizar. Não caminhar em círculos em volta, né, da pessoa, né, a gente sentar, fazer o raporte que a gente fala, sentar, a pessoa sentar na sua frente, né, sentar, como é que fala? Sentar de frente para o outro. A outra coisa, quando a gente vai fazer uma dinâmica, a gente olhar o número de participantes dessa dinâmica. Quantas pessoas são nessa? Quantas pessoas vão? Eu vou colocar, porque se eu coloco muita, às vezes eu não consigo dar atenção. De 10 a 15, eu consigo olhar para cada uma. Porque eu não posso, às vezes, olhar mais umas e olhar menos outras. Eu tenho que ter certeza que todas foram avaliadas de forma igual, recebeu o meu... todas foram avaliadas de forma igualitária, ou seja, todas receberam a informação. Isso é importante. É importante também ter atividade lúdica, né? Nas entrevistas de vendas, alguém que já deve ter participado. Me vende uma caneta sem tinta, um CD furado. Já participaram de algumas vivências assim? Constrói constrói aqui um quebra-cabeça, aí dá um quebra-cabeça faltando peça para o time, ou a peça de um está com o grupo trocado. Atividades lúdicas, né? É importante para a gente olhar o candidato. Então, é muito legal. E aqui, ó, essa informação mais legal, que durante o tempo da dinâmica, não ser mais 3 horas, olhar outra coisa que é importantíssimo. A empresa olhar, por exemplo, às vezes ela vai fazer um recrutamento de seleção e a pessoa às vezes não tem dinheiro, gente, porque ela não tá desempregada. E aí ela passa o dia todo lá na empresa e não tem nem comida. Então, ela tem que ter esse cuidado para o candidato não ficar lá o dia inteiro, já que ela, às vezes, não vai oferecer uma comida devido ao custo. Então, é importante ela olhar até essa questão da humanização, essa organização, esse respeito com o outro, né, com o tempo, com o horário. Então, esse é um perfil e um cuidado que a gente deve ter. Certo? Perguntas, dúvidas? É assim, porque na hora mesmo aqui parece ser tudo lindo. Eu fico imaginando quando a gente fosse fazer o recrutamento. Eu acho que a gente ia estar mais nervoso do que os candidatos no início, da primeira vez, né? No início é isso mesmo, mas depois melhor, depois aquilo, tipo assim, quando você entra, que você vai fazer, aí já fica bem tranquilo, já fica muito, como é que fala? No começo, assim, tudo que você vai fazer que é novo é assustador, mas depois fica tranquilo. Aí conduz de forma tranquila. Você vai treinando, né? Tudo é treino. Mas a primeira coisa que tem que ter esse respeito, esse amor pelo próximo, esse cuidado, né? Que ao tocar uma alma humana, a gente deve ser outra alma humana.
E tendo isso, que é o valor básico do respeito, o resto você vai treinando. As habilidades, as competências, elas vão treinando. Mas aqui a gente vai fazer só o processo de recrutamento. Na pós-graduação, os meninos fazem um primeiro processo de seleção. Aí eles ficam nervosos mesmo. Aí dá para ver o tanto que eles estão nervosos. Dá para ver, assim, o que está nervoso, e depois dá para ver a pessoa mudar, sabe? Assim, ela trabalhar, e aí a gente vai trabalhando nela antes, os alunos, e aí eles vão equilibrando, e aí dá tudo certo no final. Aí fica aquela coisa mais linda, que é a experiência, né? Que é viver a experiência. Que não tem nada que pague. Opa! O fone ligou aqui sozinho. Vamos fazer exercício, então? Para ver como que esse conteúdo está dentro da gente, se a gente conseguiu assimilar. Vou colocar algumas perguntas aqui, e aí a gente vai respondendo juntos. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Vocês estão vendo minha tela? Não, né? Não, tá só as letras. Então, deixa eu trazer para vocês. Deixa eu... Vamos lá. O processo de seleção pessoal basicamente compara dois aspectos. Assinale a alternativa correta. O que ele compara? Característica do cargo e exigência do candidato? A exigência do cargo e a característica do candidato? A característica da função e a exigência da organização? A exigência da função e a característica da organização? A característica do cargo e a exigência da função? O que vocês acham? 2 minutos para responderem o que vocês acham, para pensar. Não tem problema errar. Eu acredito, já pode falar? Pode falar. Acredito que seja a B. Seja a B? Também. Exigência do cargo e a característica do candidato? Vamos ver se vocês acertaram. Letra B, parabéns, que orgulho. Exatamente. É a exigência do cargo, né? Tem lá as características da vaga e as características do candidato, e a gente fazer essa comparação. Isso mesmo. 5. O processo básico de administração de pessoas, que inclui recrutamento e seleção de pessoas, é o processo de aplicar pessoas, recompensar pessoas, monitorar pessoas, desenvolver pessoas ou agregar pessoas. Pensa bem, que essa aí dá para confundir. Processo de administração de pessoas, recrutamento e seleção. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar, eu vou recompensar, eu vou monitorar, eu vou desenvolver, eu vou agregar. Acho que desenvolver. Desenvolver pessoas. Desenvolver? Tem certeza dessa resposta? Eu colocaria a E. Eu também acho que é desenvolver. Quem acha que é desenvolver? Quem acha que a gente vai desenvolver e quem acha que a gente vai agregar? Eu acho que vai agregar pessoas. Por quê? Porque vai recrutar e fazer seleção para agregar mais pessoas a um cargo. Isso mesmo. Desenvolver pessoas é a área de treinamento e desenvolvimento. Quando eu vou desenvolver os talentos, eu vou desenvolver treinamento e desenvolvimento. Quando eu vou agregar, quando eu vou recrutar, eu vou trazer mais pessoas para trabalhar na empresa. Então, eu vou agregar as pessoas. A palavra confundiu. Recrutamento confundiu. Confundiu? É a administração, Foi. Mas que me confundiu também. A gente ficou meio em dúvida. Eu e a Duda, a gente pensa parecidos, né, Duda? O que é importante? A gente lembrar do fluxo. O que é o fluxo? Tem os candidatos, o desenho da aula passada.
tem os candidatos, aí dos candidatos, primeiro, eu recruto, seleciono, aí eles entram na empresa. Depois que eles entram na empresa, eu treino e desenvolvo. Aí acho que fica legal lembrar do desenho da aula passada, que aí não dá para confundir. Então, desenvolver é a área de treinamento. Certo? Combinado. Combinado? Então, vamos para a próxima. No processo de seleção de pessoas, a entrevista por competência fatores a identificação dos melhores perfis de candidato, por permitir acesso a elementos importantes do comportamento no trabalho. Essa ferramenta de seleção apresenta validade, né? Então, o que ele está falando? No processo de seleção, há uma entrevista por competências. Essa entrevista por competências, ela traz uma seleção que valida. Essa seleção, ela é cruzada? Ela é de critério? Ela é de conteúdo? Ela é preventiva ou ela é instintiva? O que vocês acham? Eu acho que é critério. Acha que é o quê? Critério? Critério. Tem alguém que acha diferente? Acho que por ser entrevista, pode ser instintiva. A resposta certa é o quê? Preventiva. Por quê? Porque quando eu vou fazer por competências, lembra lá, eu vou falar assim, me dá um exemplo, Duda, da onde você teve equilíbrio emocional no seu último trabalho. Se a Duda não teve, ou se ela não tem esse exemplo, ela não consegue discorrer sobre isso. E aí eu consigo, de forma preventiva, se aquela vaga exige um equilíbrio emocional, exige uma competência, fazer uma prevenção. Então, quando eu faço por competência, eu estou prevenindo, geralmente eu vou perguntar das competências que aquela vaga exige. E aí, de acordo com a competência que aquelas vagas exigem, eu vou prevenir para ver se aquela pessoa tem aquilo ou não tem, para eu descartar ela ou não descartar. Então, eu vou agir de forma preventiva. Conseguiram ver a palavra preventiva linkando com as competências? Sim, só a alternativa que tá preditiva, preventiva, né? Preventiva, é isso mesmo. Ah, tá errado. É preventiva. De forma o quê? Preventiva, para eu prever. Certo, garoto? Ah, aqui é legal. Quando a seleção é realizada com sucesso, olha, isso aqui é perguntinha de prova. Tira uma foto, grava no caderno, anotem, faça um asterístico. Que essa aqui é a pergunta aberta da prova. Lembra que a professora contou qual que é a pergunta aberta da prova. Quando a seleção é realizada com sucesso, ela traz vantagens econômicas para a empresa. Como? Vai ter, o trabalhador vai estar mais satisfeito, ele vai ser mais rápido, ele vai ter estabilidade, a rotatividade não vai ser alta, porque ele vai ficar mais tempo lá trabalhando. Ele vai se relacionar melhor lá com as relações interpessoais do trabalho. Por exemplo, dificilmente ele vai sair da empresa, então ele vai gostar de trabalhar. A gente fala que quando eu encaixo a pessoa certa, no lugar certo, na vaga certa, eu consigo. A pessoa não fica dificilmente pegar um atestado, doença, assim, porque ela se sente tão feliz fazendo aquilo, ela se sente alegre, se sente divertida fazendo aquilo que ela faz. E aí, então, ela consegue entregar de forma como que fala? Contente.
Então, o que eu posso dizer? Uma redução eu posso ter, se eu contrato pessoa certa, que as normas, valores e regras, a cultura, eu reduzo absenteísmo, reduzo problema com aderência, reduzo problema com assiduidade, com atestado, eu tenho maior produtividade, uma maior rentabilidade, uma maior estabilidade no trabalho. Olha que legal. Conseguem ver esse dado? Isso aqui é pergunta de prova, hein? Quero ver todo mundo acertando. Anotado, professora. Anotado? Não vou dizer que vou gravar anotado. Não vou dizer que vou gravar tudo, mas na hora de escrever as coisas assim, eu vou lembrando e vou colocando na prova. Legal, legal, bacana. E se vocês pudessem resumir com as palavras de vocês, se eu pudessem escutar vocês, o que vocês me falariam? O que vocês entenderam? Fala com as palavras de vocês, para eu ver se está bem legal mesmo. Todo mundo vai tirar nota integral nessa questão aberta da prova. Fazer uma seleção realizada com sucesso, trazer outras vantagens. Enfim, fazer uma seleção realizada com sucesso quer dizer que, tanto como um profissional, você ganhou Ai, Jesus, não é um elemento para a empresa, mas, assim, uma pessoa satisfeita, que vai fazer o trabalho, que vai ter a sua responsabilidade, que vai fazer amizade, que vai trazer a equipe que estiver para baixo animada, vai trazer lucro para a empresa, vai ser uma pessoa de exemplo, vai dar exemplo, enfim, vai ser 100%, vai ser uma pessoa que vai evitar faltar porque ama o que faz, vai ter medo de perder seu cargo, porque quando a pessoa ama o que faz e dá o seu sangue e é reconhecida, então ela se encaixa na seleção da empresa, ela se encaixa na empresa, então ela vê a empresa como o seu lar, como sua casa. Então, se eu vejo a empresa como meu lar, como minha casa, eu quero dar o melhor, eu quero sempre trazer o melhor. Se eu ver alguém falando mal, eu vou defender, então seria uma contratação de sucesso, uma pessoa bem adequada para o cargo. Mas, assim, na hora de falar, eu falaria outras coisas, né? Porque aqui na hora da pressão saem essas palavras não tão poéticas. Mas eu achei super legal, tá ótimo. Que mais? Quem mais falaria? Eu acho que a seleção, quando ela é realizada com sucesso, ela é de benefício para ambas as partes, né? Lógico que a pessoa ela se identifica com a vaga que ela se candidatou, e aí ela vai ser bem sucedida, vai ter admiração tanto dos seus supervisores, né? E a empresa também vai ficar grata com o trabalho que a pessoa está fazendo, não vai precisar gastar e ter um gasto de energia procurando outra pessoa, o ambiente corporativo vai ser melhor, as pessoas vão se espelhar naquela pessoa que está dando certo na vaga. E aí, pelo que eu vi, né, na descrição, é que até o treinamento ele vai ser menor, né? Então, o gasto de energia pode ser melhorado em outras áreas, que pode ser que a pessoa mesmo vai querer fazer outras melhorias em outras áreas, ou para ajudar as outras pessoas que estão com mais dificuldades. Sim, sim, sim. Isso mesmo. Isso mesmo. Resultado também, porque a empresa ela ganha através de resultados, né? E também de quantas pessoas produzem, se as pessoas também não estão faltando, se as pessoas estão saudáveis, se a mente da pessoa, porque hoje em dia o que está pegando mais na humanidade é a mente. Se você está satisfeita com o seu trabalho, é uma seleção bem feita, foi bem realizada, você fica com o funcionário está com a mente sã. Então, é uma coisa bem legal. Legal, legal. Fui ali dar uma olhada no meu pai, um grito ali, quebrou o negócio. Tadinho, bateu a perna. Mas tá tudo bem. Professor,
Escutei. Ah, oi. Eu acho que, de modo geral, é que se uma pessoa está mais bem preparada, ela contribui melhor para a empresa e gera benefício tanto para ela na vida pessoal quanto na vida profissional e para a própria empresa. Acho que, no geral, é isso, né? Sim, com certeza. Com certeza. Com certeza. Então, aqui alguns pontos que é importante a gente considerar quando a gente está participando de um processo seletivo, o que a gente tem que considerar, o que é importante, analisar todas as informações oferecidas pelo candidato, na dinâmica, na entrevista pessoal, cuidar, não ter pressa, né, não ficar com pressa, né, para contratar, porque eu falei assim, eu preciso contratar, preciso substituir essa pessoa, e agora? O que eu tenho que fazer? Não tratar baseado-se em informações e indicações, por exemplo, me indicar essa pessoa que é amigo do fulano, porque às vezes ela tem baixa qualificação para o cargo e eu estou desesperado para cumprir a vaga. Então, eu preciso cumprir naquela determinada vaga ali, a princípio. Eu tenho que ter cuidado para eu não escolher, para as minhas escolhas não ser baseadas, né, no imediatismo, eu fazer um planejamento. O ideal é que todo candidato possa participar, que todo candidato possa falar, que eu possa avaliar de forma igual todos. E é muito importante que, às vezes, aquele candidato não deu certo para aquela determinada vaga, mas ele pode dar certo para aquela outra. Então, eu olhar e fazer esse arquivamento do currículo dela. Eu guardar para que o currículo seja avaliado para outras vagas, que é importantíssimo. Vamos lá, então, fazer mais algumas questões, exercícios? Primeiro exercício. Os profissionais que participam do processo de seleção devem estar preparados para a realização dessa tarefa, pois terão a responsabilidade de escolher o profissional que integrará a equipe dos colaboradores. Segundo o Kevenato, participam do processo de seleção. Isso aqui é interessante. Quem que deve participar do processo de seleção? Supervisores, gerentes das áreas, colaboradores dos recursos humanos. Quem que deve participar? Isso que é muito legal, do processo de seleção. E em qual momento também é legal, né? Qual que vocês acham que é? E por quê? Não tem as alternativas que eu escolheria. Não? Mas eu escolheria a 4. Quer dizer, a AC. A C? A C. Apenas o recurso humano? Eu não escolheria. Eu escolheria. Mas... Eu colocaria menos os colaboradores, mas não tem essa alternativa. Sim, eu colocaria menos colaboradores. Ou gerentes das áreas. Então aqui... Os supervisores também, às vezes, quando o gerente não está, eles participam. Isso, mas aqui os colaboradores, por exemplo, às vezes, por exemplo, assim, eu posso escolher, às vezes, um treinador. É porque ele falou colaborador aqui, por exemplo, um treinador, eu estou fazendo uma vaga de recrutamento e seleção. Às vezes, é para uma determinada operação. O gerente participa, o supervisor, mas às vezes um treinador que vai treinar, ele também pode participar. Aqui não está claro, às vezes, o nível hierárquico, né? Porque, às vezes, eu posso também, por exemplo, tem algum colaborador que eu estou treinando para ser supervisor.
só que ele ainda não é supervisor, mas ele tem maturidade, ele tá quase, ele tem quase as competências, as habilidades desenvolvidas. Então, ali ele vai poder assumir. Então, eu posso mandar ele para o recrutamento e seleção. Às vezes, um assistente de operação é mandado no recrutamento e seleção, e ele é colaborador, não tem um cargo de liderança. Aqui, esse colaborador, concordo com vocês, que é importante que ele esteja mais definido, né? Porque, às vezes, ele não tem uma maturidade. E aí, eu vou colocar, mas se ele já tiver, aí beleza. Eu acho que essa pergunta poderia cair na prova, porque aí não teria pegadinha, porque as alternativas a gente já iria na D de cara. Quem sabe? Nós vamos fazer uma aula de revisão super boa, onde que a gente estuda todas as questões da prova juntos. Só estudar a revisão Legal. Vai tirar nota excepcional. Vamos para a próxima, então. A seleção de pessoas é um sistema de comparação e de tomada de decisão? Deve ser um processo objetivo e justo, com a escolha dos candidatos mais preparados. Para que isso ocorra, é necessário que seja evitado. O que é para ser evitado? Essa questão que é boa para pôr na prova. Contratação às pressas. Entrevista elaborada de acordo com a posição em aberto. Contratações baseadas em indicação. Analisar todas as respostas oferecidas pelo candidato na entrevista e na dinâmica do grupo. Qual é a resposta certa? A D, né? A1, a D, A1 e A3. Vamos olhar? Excelente, ó. Então, se eu pôr essa questão na prova, vocês vão tudo acertar. Letra D. Ou seja, contratação às pressas não é legal, nem também eu olhar baseada em amigos, indicação, né? Eu ser imparcial ali no momento, olhar as competências, habilidades do candidato e o que refere às vagas. É porque ali falou apenas em indicações, que apenas é uma palavra que não só é isso, né? Ah, só vou contratar porque foi fulano que indicou, mas não tem qualificação nenhuma, então não contrataria. Mas não tem qualificação nenhuma, exatamente, eu não contrataria, porque eu tenho que olhar isso. Ó, então aqui a gente viu o que é importante, os pontos, vamos voltar um pouquinho nos pontos importantes aqui para fazer um resumo de toda a matéria, porque agora no segundo horário a gente vai ver um exemplo de uma empresa humanizada, que será a nossa oficial 1, nossa parcial 1. Deixa eu ver se a Michelle já chegou, acho que ainda não, que vai participar, ela vai chegar agora 8h30. Fui britânica. Ó, então, é importante você saber qual que é a diferença de recrutamento e seleção. Recrutamento, ela é a atração e ela é a divulgação e a comunicação da vaga. Seleção é a escolha, é a classificação. É importante eu saber que quando eu vou recrutar e selecionar, existe uma vaga e existe o recrutamento e a seleção, ou seja, né, existe o que eu tô olhando? Qual que é a minha vaga e qual que é as competências e habilidades do candidato? Beleza. Depois, eu vi sobre as ferramentas que eu posso utilizar numa entrevista, que são, na prova tem uma questão, acho que fechada dessa. Aí tem várias opções, a gente vai marcar que tiver entrevista de seleção, prova de conhecimento ou capacidade, testes biológicos, testes de personalidades e técnicas de simulação. Depois, a gente viu os tipos, como pode ser essas entrevistas, né? Que essas entrevistas, elas podem ser padronizadas, com perguntas ou respostas, elas podem ser livres ou diretivas, elas podem ser uma entrevista por competências. O que é a gente viu algumas competências. Quem anotou aí? Aline, lê para a gente as competências que a gente anotou, que eu ditei, para a gente resgatar, fazendo um resumo de tudo.
trabalho em equipe, equilíbrio emocional, empatia, comunicação assertiva, gerenciamento das emoções e inteligência emocional. Excelente. Isso são competências que são utilizadas num contexto num contexto corporativo. Excelente. Depois, a gente viu a importância do perfil do recrutador, a gente viu algumas posturas que esse recrutador ele deve ter, né? O que ele deve ter? Quais são as posturas, né? Quais são os cuidados? Depois, a gente viu um ganho se um recrutamento, se uma seleção é feita bem feita, qual que é o ganho para a empresa e para o associado? Essa é a questão de prova, questão aberta. E a gente viu também o que é importante na contratação, né? O que deve olhar, quais os fatores que o recrutador quais os cuidados que ele deve ter. Resumindo, foi o que a gente viu hoje. Agora, eu postei aqui no grupo, se eu não postei, eu quero disponibilizar o artigo para vocês do que é uma empresa B, que é exatamente o que a gente vai estudar agora, né? Um exemplo para a nossa oficial 1. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu abrir aqui. A oficial 1 vai ser tipo um trabalho? Ai, perdão. A parcial 1. A parcial 1 vai ser um trabalho. A oficial vai ser uma lista de vai ser uma prova no Google Forms. A parcial 1 vai ser esse trabalho. Vocês pesquisarem uma empresa que tem o conceito de empresa B, ou seja, empresa que vai além da lucratividade. Eu quero mostrar aqui para vocês o artigo. Eu acho que eu disponibilizei esse artigo para vocês. Tenho quase certeza que eu disponibilizei no grupo de WhatsApp. Deixa eu olhar aqui no grupo. Eu quero abrir ele com vocês agora para revisar, porque dentro deles vocês podem utilizar para tirar para vocês tirarem de exemplo, para dar o conceito. Deixa eu pegar aqui, peraí. Deixa eu ver se eu coloquei aqui no grupo. Só confirmando. Colocou. Coloquei, não coloquei? Colocou. Deixa eu olhar aqui. Eu quero abrir ele com vocês. Tá muito para trás ou não? Eu não tô vendo sua tela, mas eu mandei de novo lá no grupo. Coloquei assim aqui. Ótimo. Ótimo. Então, deixa eu abrir aqui. Ótimo. Aqui, isso mesmo. Tem até 2 links. Isso mesmo. Então isso aqui é um exemplo de como que vocês vão fazer o trabalho da parcial 1. Primeira coisa, é trazer, dentro desse artigo, trazer o que é conceito de uma empresa B. Aqui já tem o conceito, O movimento B recente no Brasil, em termos mundiais já coletados. O sistema B, no qual B se refere aos benefícios sociais que a empresa pode oferecer. Surgiu em 2006, nos Estados Unidos, por lá as empresas certificam e são chamadas de B. O motivo foi idealizado pelo empresa, como surgiu. Aqui, se vocês buscarem o conceito, eu vou falar. Qual que é o objetivo aqui,
O objetivo do Sistema B é impulsionar as empresas a fazerem parte de um movimento de mudança, ou seja, de um movimento de humanização. É trazer a importância das pessoas, ou seja, a importância das pessoas gerarem esse resultado para a empresa ser uma consequência. São empresas que vão além da lucratividade. E aqui, por exemplo, tem um exemplo da Natura. Ó, do que a Natura faz? Aqui, ó, eles trouxeram a Natura de exemplo. Mas existem outras empresas. E, às vezes, não precisa ser uma empresa que tenha o selo da empresa B, mas que tem esse conceito de humanização, que vai além do lucro. O que é uma empresa que pensa em humanização? É aquela empresa que ela vai pensar como que ela vai servir melhor o colaborador, como ela vai servir melhor o fornecedor, como ela vai servir melhor a sociedade, qual que é os bens que ela traz. Então, o objetivo da parcial 1 é você trazer o conceito, ler esse artigo, trazer o conceito do que é uma empresa B e, logo em seguida, citar um exemplo. E aí, hoje, a gente trouxe para vocês, a Michelle estava só terminando um atendimento, acho que já está aqui, né, Mi, ou não? Deixa eu ver. Olá, boa noite. Boa noite! A Michelle é minha aluna, gente. Foi minha aluna, agora ela já está formando. Foi minha aluna no curso de psicologia. E eles fizeram um trabalho excepcional sobre uma empresa humanizada, que é uma empresa de motorhome. E ela veio aqui compartilhar, dividir, inclusive se colocar à disposição para ajudar vocês. Então, meu amor, seja muito bem-vinda. A gente só não está te vendo ainda. Sua câmera. O pessoal te vê. Tá me ouvindo? Só um minutinho que tá abrindo. Tá abrindo. Tá aí. Olá. Boa noite. Boa noite. Agora sim. Vou até fazer um stories aqui, te marcar. Falar que você está participando da aula. Olha, que orgulho, gente. Gente, olha que bonitinha a Michelle vai fazer participação na aula do pessoal de gestão de pessoas, fazendo contribuições. Olha que lindo. E vou deixar a palavra com ela para apresentar, para dar esse exemplo para vocês desse trabalho que ficou maravilhoso. Então, boa noite, pessoal. Eu fiquei muito feliz quando a professora Moana nos fez esse convite, até por ser uma turma que trabalha com gestão de pessoas, eu acho isso maravilhoso. Esse trabalho, eu costumo dizer que foi um presente da professora Moana para nós, que desenvolvemos ele num momento muito difícil, que foi um momento que a pandemia, a gente não podia aglomerar, ainda não pode, né? Mas agora está mais, né? Já está mais tranquila, as vacinações acontecendo, mas a gente fez esse trabalho naquele início mesmo, que tinha que ficar em casa, tudo fechado, não podia viajar, muitas empresas fechando, muitos empreendedores desmotivados, fechando suas portas. E a professora Moana, ao mesmo tempo que ela trouxe um desafio, ela trouxe uma esperança para nós, que sempre, tudo o que acontece de ruim na nossa vida, tem também o lado bom. E nós fizemos esse trabalho para mostrar, né, para a sala e para dividir com o pessoal que existia e existe, né, naquela época e agora, empresas que foram na contramão. Elas, na verdade, elas aumentaram o seu faturamento, elas aumentaram a empresa, elas aumentaram o número de funcionários. Então, o que acontece? Essa empresa, ela teve um olhar diferente para um problema. Ela olhou para o ser humano e não para o problema. Essa empresa é uma empresa de motorhomes. Aí vocês falam, Michelle, mas o que é um motorhome? Eu vou explicar para vocês o que é um motorhome, aí vocês vão entender
o que a empresa trabalhou? Qual que foi esse lado do ser humano que ela olhou para desenvolver algo que trouxesse no momento difícil bem-estar mental, saúde mental para as pessoas? Pode passar, professora Moana. Então, voltamos à pergunta, Michele, o que é um motorhome? Um motorhome é uma casa sobre 4 rodas. Esse é o projeto. Nesse projeto, a gente tem o quê? Tudo que uma casa tem. A gente tem pia, a gente tem fogão, a gente tem geladeira, a gente tem cama, a gente tem ar-condicionado, tudo que uma casa oferece. Pode passar, professora. Aqui é um outro projeto, vocês podem ver que tem bicicleta aqui, tem armário, pode passar. Aqui a paisagem, natureza, essa parte na direita aqui, a entrada de um motorhome. Tem tudo que uma casa tem, só que num momento de pandemia, o que esse motorhome, essa casa sobre 4 rodas, oferece além? Ela oferece o cuidado, ela oferece a segurança. Por quê? Nós não podemos aglomerar, nós não podemos estar junto com outras pessoas que a gente não conhece. Os hotéis foram um segmento que foram muito prejudicados. Muitos hotéis fecharam, muitas fronteiras fecharam também, não tinha como ir para outro país. Então, o motorhome, ele trouxe isso. Ele trouxe aquela luzinha no fim do túnel. Aquele pai de família que, assim, em casa, com filho, esposa, não tinha para onde ir, falou, nossa, olha, eu vou poder comprar um motorhome e vou poder levar a minha família para um lugar gostoso e com segurança. Pode passar, professora. Aqui vocês estão vendo a parte interna do motorhome, mesa, lá na frente geladeira, fogão. A professora passou para vocês, né, no WhatsApp, então depois vocês vão poder visualizar melhor. Pode passar, professora. Estilo de vida, olha só, geralmente são pessoas muito leves, porque tem um estilo de vida gostoso. Você imagina, cada dia você está num quintal diferente da sua casa. Cada dia você levantar, abrir sua janela e você vê o quê? O mar. Olha essa foto do lado esquerdo aqui, olha que maravilha. Se vocês olharem bem, do lado esquerdo tem um casal em cima do motorhome, apreciando essa vista maravilhosa. Gente, imagina isso para a mente da pessoa. Olha aqui do lado direito para vocês verem essa vista, lago, montanhas. Então, esse produto, ele traz isso também, ele traz bem-estar mental. Pode passar, professora. Michele, daqui a pouco eu tô querendo comprar um motorhome desse. Você apresentando assim com a sua voz calma assim, eu já tô imaginando eu dentro desse carro aí maravilhoso. E é gostoso, viu? Eu te falo, porque eu e meu marido tem um e compensa. Olha, aqui do lado esquerdo, paisagem, aqui o casal feliz numa praia. Então, assim, por que eu friso muito esse bem-estar mental? Lá na frente vocês vão entender. Pode passar, professora. Globe Motorhomes. Lembra, no início da aula, que a professora citou a empresa B, que cuida do quê? Ela não foca só no lucro, ela foca no cliente, ela foca em trazer algo a mais, né? Trazer para a empresa e doar para o cliente também. E o que a Globo Motorhome fez? Ela fez isso no momento de pandemia, onde as pessoas estavam desiludidas, as pessoas não podiam viajar, ela apresentou algo, ela apresentou a luzinha no fim do túnel. Na verdade, essa empresa, ela proporcionou bem-estar mental. E para vocês terem uma ideia, eles são aqui de Uberlândia. Há 4 anos atrás, essa empresa era pequena, tinha 7 funcionários, entregavam poucos motorhomes. Hoje, eles estão
em um galpão, gente, 10 vezes maior do que era. Eles estão com 50 funcionários, eles entregam 50 motorhomes por mês, para vocês terem uma ideia. Pode passar, professora? Aí a gente pensa assim, mas é por conta da pandemia. Sim, a pandemia, com a necessidade do ser humano de querer viajar de uma forma mais segura, contribuiu. Mas o que realmente fez o sucesso da empresa foi o clima organizacional, foi a energia positiva da dona da empresa. Vocês vão poder ver pela foto, é uma pessoa sorridente, é uma pessoa espontânea, é uma pessoa que traz um atendimento diferenciado, é uma pessoa que quando a pessoa vai comprar um motorhome, ela não é assim, o que você quer? Não, ela senta com o cliente, ela escuta a história do cliente, entendeu? Eu que estou formando em psicologia, ela faz uma parte de ter uma escuta ativa, uma escuta acolhedora. Isso a gente faz na psicoterapia, ela faz isso dentro da empresa, e não só com os clientes, ela faz isso também com os funcionários, porque eu estive lá dentro, eu vi como funciona. Quando o funcionário está com algum problema também, ela senta, ela escuta, ela tenta trazer um clima harmonioso para dentro da empresa. Então, gente, é a soma disso tudo. A professora falou muito bem no início que a empresa que foca só no lucro, na verdade, ela não tá envolvida com a sociedade, ela não está envolvida com os problemas da sociedade. E vocês pensam, no momento de pandemia, essa empresa trouxe o quê? Segurança, trouxe conforto, trouxe a possibilidade de você ter sua casa em frente ao mar. Olha que delícia, olha que maravilha. Pode passar, professora. Aqui, eu já falei, né, sobre a Globo Motorhome, pode passar. Eu coloquei aqui uma matéria sobre o aumento, né, do faturamento dessas empresas de motorhome durante a pandemia. E isso aqui é uma matéria da Globo, onde eles mostram como que aconteceu, né, assim, durante a pandemia, os problemas, as necessidades, as dificuldades de não poder sair, e as empresas, as principais empresas do Brasil, né, esse aumento de funcionários, de linha de produção e tudo mais. E eu achei muito interessante, porque foi uma matéria nacional. E a Globo Motorhomes, né, a Globo Customs, ela participou dessa matéria. Vocês vão poder sentir, durante esse vídeo, durante essa matéria, a energia gostosa do pessoal que participa desse movimento de motorhomes. E o que é mais interessante é que a Globo, ela faz um trabalho que, depois que o cliente compra o motorhome, ela ainda dá uma assessoria. Por exemplo, tem um test drive. Ela não entrega o motorhome e fala, olha, filho, vai com Deus, seja o que Deus quiser. Não. Ela faz um test drive. Por exemplo, aqui perto a gente tem o Rio Claro. Então, o que ela faz? Ela aluga o lugar, a pessoa passa um final de semana lá, para aprender como funciona o motorhome. Se tiver alguma dúvida, se acontecer algum problema, 5 minutos a empresa está lá, para dar uma assistência. Outra coisa também que eu achei fantástico, assim, que eles ficam preocupados com o cliente. Eles têm uma lista de vários campings do Brasil inteiro. Por quê? Eles se preocupam com a segurança. Você vai parar em qualquer lugar? E se você for assaltado? A gente tem que pensar em segurança também. Então, assim, tudo que o cliente precisa. Eu quero ir para a Bahia. Para qual lugar que você quer ir? Então, nós vamos entrar em contato com o camping para ver a estrutura, se lá compensa vocês irem, se vocês estarão bem atendidos. Por quê? Você tem que ter energia, né, perto, que é uma casa, mas só que é uma casa de 4 rodas. Você tem que ter água, porque dentro do motorhome tem uma caixa d'água para você tomar banho. A gente sempre tem que pensar que é uma casa realmente. Então, você tem que ter essa estrutura de segurança também. Os campings, à noite, eles têm segurança, eles fecham, tudo bem, em frente ao mar, mas você fica
você fica ali seguro. Então, até isso eles pensaram. Então, assim, o que eu quero trazer para vocês é, além de ser uma empresa que, no momento de pandemia, soube apresentar um produto, né, assim, para o bem-estar mental, para trazer aí uma felicidade para a família, eles também preocupam com o clima organizacional, eles também preocupam com os seus funcionários, eles se preocupam com o bem-estar do seu cliente. Tanto que lá na empresa, para vocês terem uma ideia, lá tem uma parte externa lá muito grande, não tinha uma árvore. Então, eles fizeram um movimento, cada funcionário plantou uma árvore. Então, assim, para quê? Natureza em volta, bem-estar, gerar uma sombra, uma harmonia para tanto para os clientes quanto para os funcionários, para os colaboradores, né? Então, assim, a gente vê muito um cuidado, né? O tempo todo, um cuidado muito grande com o ser humano. Né? Claro, eles precisam de lucro para sobreviver, os funcionários também precisam receber, mas é um trabalho feito com muito amor e carinho em conjunto. Pode passar, professora. Aqui eu separei para vocês o Instagram da Globe. No Instagram lá tem fotos, tem vídeos. Compensa vocês seguirem, porque sempre quando eles fazem um projeto diferente, eles colocam, eles fazem um vídeo, eles apresentam o motorhome por dentro, por fora. Então é muito, muito gostoso segui-los. E separei também o site deles. No site também é muito legal, porque tem a história deles, tem o clima organizacional, como que eles, qual que é a né, visão, missão, como eles trabalham na empresa, né? Em que eles acreditam. Então, vale a pena vocês entrarem, acessarem, para vocês conhecerem melhor o trabalho deles. Pode passar, professora, por favor. Então é isso, pessoal. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Eu espero que esse trabalho tenha colaborado para vocês terem uma ideia do que vocês vão fazer. Eu me coloco à disposição do que vocês precisarem para desenvolver esse trabalho. No próximo slide, pode passar, professora. Eu coloquei o meu Instagram. Então, assim, que vocês precisarem, vocês podem me chamar no direct, terei um prazer em recebê-los. E, assim, estou muito agradecida, quero agradecer mais uma vez a professora Moana pela oportunidade e pelo carinho de sempre. E muito obrigada por fazer parte desse momento tão gostoso aí com vocês e vocês deixarem eu participar, né, aqui agora, entrar na casa de vocês. Isso é maravilhoso. Um grande beijo para vocês. Eu que agradeço a atenção, tanto que eu estou até pensando em comprar um desses, tô brincando. Eu sei que o custo também é perfeito, mas eu creio que o custo é alto. É Michele.psicologia. E no finalzinho tem um underline. Vou colocar aqui de novo, peraí. Quem que falou agora? Foi a Aline. Nossa, eu amei sua apresentação. Dá até vontade Obrigada. de pesquisar mais sobre a empresa e É querer muito comprar um gostoso desses. mesmo. Aline, que bom que você chamou e está participando. Sobre o que você falou, foi muito legal quando você falou sobre os custos. E gostei muito de saber que você comprou a ideia, você foi encantada. E isso é muito gostoso quando a gente acaba uma apresentação. Os custos é o seguinte, eles trabalham conforme a necessidade do cliente. Claro, uma casa não é barato. Então, assim, tem de 200 mil, tem de 250 mil, tem de 1 milhão, depende do que a pessoa quer. Eles trabalham com trailer também. Qual que é a diferença do motorhome para o trailer? O motorhome, ele é um complexo só. Vamos pensar assim, um automóvel e uma casa dentro. O trailer é como se fosse separado e você puxasse a casa. Sabe uma carretinha? Pensa fazer uma casa em cima de uma carretinha. E você pega e coloca lá atrás do seu carro e sai puxando. Então, o trailer, ele também tem pia,
tem banheiro, tem cama, tem ar-condicionado, só que o custo dele é menor. Um trailer você consegue fazer aí por 70 mil. Então, assim, às vezes a gente acha que o sonho está tão distante, né? Nossa, gostei muito, mas está tão distante, e às vezes não. Às vezes está mais fácil que a gente imagina. Basta a gente Com certeza. Com ter certeza. certeza aí, mas gostei demais da sua participação. Eu gostei da sua apresentação. Eu estou aqui a imaginar como é que eu vou fazer o meu trabalho. Vou te chamar no direct lá. Pode ter Isso. certeza. Pode me chamar que nós fazemos juntos isso aí, eu te dou ideias, a gente troca ideia, vai ser muito gostoso te ajudar, pode ter certeza. Obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Alguém quer fazer algum comentário? Gostaram da apresentação, como a nossa querida amiga que acabou de falar? Eu tô aqui falando com o microfone desligado. Então, gente, pode ficar à vontade, pergunta. Não acredito. Alguma dúvida que vocês tiveram, sugestão, a Michelle é um amor para ela ajudar vocês. Você viu que turminha mais especial? Eu falei para a Michelle, a turminha de gestão de pessoa é uma gracinha. Michelle, eu gosto muito de perguntar, mas assim, você chegou aí, você fez o trabalho, né, no meio da pandemia e tudo, mas você chegou aí na empresa ou você pesquisou mais sobre ela mesmo nas redes sociais, pelo site? Como que foi, assim, você saber mais dela? Porque como ela fica aqui em Uberlândia, acaba que deu até, tipo, curiosidade de ir lá na loja, né? Então, assim, você foi lá na loja, como que... Enfim, eu faço as perguntas, já quero eu mesmo responder. Vou deixar você responder. Quem falou foi a Que fala muito, que pergunta. Pode... Aline. Aline. Então, Aline, o primeiro contato foi pelas redes sociais. Nós sentimos muita atração pelo que, né, o que a empresa apresentou no mundo virtual. Fizemos contato, fomos muito bem recebidos e fomos até a empresa, sim. Só que com todos os cuidados, com máscara, álcool gel, mesmo no momento que estava difícil, mas só que a empresa, ela não sei se vocês lembram, teve uma época que muita coisa fechou, mas algumas indústrias não entraram naquele, né, naquela linha vermelha, linha preta, linha roxa, né? Então, assim, a gente fez questão de ir até a empresa até para a gente sentir o clima organizacional, a gente sentir o que são os proprietários, o que é a proprietária. Então, se vocês tiverem oportunidade, eu não sei qual é o tempo do trabalho e tudo, mas se a empresa for aqui de Uberlândia e vocês tiverem oportunidade de ir até a empresa, conversar com os proprietários, sentirem o clima da empresa, a energia, vale a pena. Legal, obrigada. E se você quiser conhecer a empresa, depois você me chama no direct, que aí eu combino com você, nós vamos juntas e você vai gostar, eu tenho certeza. Tá parecendo até que você faz parte da empresa já, tanto que você gostou dela. Tá parecendo até que você é uma vendedora de lá, sabe? De tão gostoso, o jeito que você fala da empresa, parece que realmente você é da empresa. Na verdade, é porque, assim, é um pacote, né? Como eu estou no final do curso de psicologia, a professora Moana, ela nos dá essa energia, essa liberdade de criar, então, assim, isso é maravilhoso. E psicólogo, tudo que traz saúde mental para o ser humano, bem-estar mental, a gente compra mesmo, a gente apaixona. Por isso dessa interação toda, eu diria que é um pacote mesmo, assim, o resultado desse trabalho. Entendi. Foi como você falou no início da apresentação, foi um presente, né?
Um presente, Foi um presente. esse trabalho. Exatamente. Que legal, que acho que o Anderson ia fazer uma pergunta, né, Anderson? Pode ficar à vontade. Não ia não, professora. Meu microfone é meio doido aqui, tá mutado, mas tem vezes que não fica. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então vamos assistir o vídeo, né? Se alguém mais quiser fazer alguma pergunta, queria saber se está claro, se todo mundo entendeu como fazer o trabalho. Como que tá essa partezinha aí, enquanto eu preparo o vídeo? Tranquilo? Acho que tá tudo tranquilo, hein, Michele? Tranquilo não tá, assim, porque na hora de você fazer, É uma espécie de casa sobre 4. Mas vai dar certo. Vai dar certo, tem que pensar positivo, a mente sempre positiva e animação, que vai dar tudo certo no final. Sim. Então vamos assistir o vídeo, ó. Uma espécie de casa sobre 4 rodas. O motorhome virou uma opção para quem quer, para quem pode viajar, tem algum dinheiro e não pensa em pegar um avião ou um ônibus por causa das aglomerações. Foi em junho, no auge da pandemia, que a Priscila e o Sandro resolveram curtir as férias num motorhome. A gente decidiu assim, como a regra é ficar em casa, então vamos ficar em casa, só que em cima de 4 rodas, né? Este foi um dos motivos que fizeram o mercado de motorhomes no Brasil dar um salto desde o início da pandemia. Numa época em que o coronavírus ainda afasta muita gente de aviões e hotéis, viajar com a casa sobre rodas é uma tendência entre os turistas brasileiros. Primeiro, o fato da gente ter a independência, né? Então, eu não sou obrigada a ter um roteiro fixo, eu posso parar onde eu quiser. Parece difícil, mas é tudo mais fácil, né? E com certeza, assim, a gente já está planejando outras viagens já esse ano. A empresa onde eles alugaram o motorhome fica em Curitiba, no Paraná. Teve aumento de 50% nos pedidos de aluguel em relação ao mesmo período do ano passado. São 2 veículos próprios que a gente tem, 5 veículos de parceiro que a gente aluga. Então, todos esses veículos já estão com a agenda adotada até janeiro de 2021. A gente acredita, sim, que essa tendência vai permanecer e deve, sim, acelerar ainda mais. Para preservar a saúde dos viajantes, as empresas estão adotando alguns protocolos. Aumentar o intervalo entre as locações dos motorhomes para até 4 dias é um deles. O outro é distribuir um kit com álcool em gel e máscaras descartáveis. Na empresa onde a Aline trabalha, em Salto, São Paulo, a procura por motorhome subiu 70% e a limpeza dos veículos na devolução foi reforçada. Nós estamos fazendo a higienização com ozônio. Depois que o carro fica fechado 45 minutos com esse gerador, a gente deixa sair porque é um odor muito forte do ozônio. Então, a gente deixa tudo aberto para sair esse odor e faz a higienização com álcool 70%. Com mais gente viajando, esta fábrica em Uberlândia, Minas Gerais, aumentou a produção em 50% em relação ao ano passado. Teve que contratar mais funcionários na contramão da crise do coronavírus. Na fábrica do Lucas, que produz motorhomes de forma artesanal em São Paulo, os pedidos dobraram. A nossa agenda aqui já está para mim fechar qualquer serviço aqui só a partir do ano que vem. Meio do ano que vem. Aumentou bastante. Quem viaja a passeio ou quem decidiu viver em motorhomes não pensa em voltar atrás. É meio um clichê já, a gente fala que a casa é pequena, mas o quintal é enorme. A gente tem grupos de viagem, que são grupos de viagem de motorhome. A gente aluga motorhome, a gente cria conteúdo relacionado a viagens de motorhome. Então, todos esses são conectados a essa maneira como a gente vive hoje. E hoje é onde? Agora nós estamos na Sardenha, visitando a ilha, na Itália. A gente veio para ficar 10 dias, a gente já está aqui 35 dias. Então, cada dia a gente vai para uma praia diferente.
Legal, né, pessoal? Também quando eu assisti eles apresentando, eu falei, gente, eu quero um motorhome desse para mim, que coisa mais legal. Agradecer-me pela participação, pela dedicação, de vir aqui contribuir, né? De colocar à disposição com os meninos. Então, agradecer mesmo. Obrigada de coração, viu? Eu que agradeço. E o que eu deixo, assim, de um apoio para vocês é se divirtam. Olhem o lado positivo do trabalho, porque, assim, é muito gostoso de fazer. Não preocupem, não fiquem preocupados sabe, assim, o trabalho é para trazer o quê? O trabalho é para vocês trazerem a essência, né? O que as empresas fazem para proporcionar algo a mais para o ser humano. Então, assim, divirtam, todos nós somos seres humanos. Eu tenho certeza que se vocês tiverem esse olhar para o ser humano, para a diversão, vocês vão curtir muito. E o que vocês precisarem, eu estou lá no meu Instagram. Agradeço de coração, boa noite para vocês, um super beijo, professora Moana. Beijo grande, brigadão. Meus amores, então é isso. Agora, quais são os próximos passos? É vocês dividirem em grupo, e eu queria deixar esse restinho da aula aqui agora, para vocês separarem o grupo, conversarem, decidirem qual empresa, e já começar a pesquisa, porque qual que é o dia da entrega? O dia do trabalho escrito pode ser no dia da prova, mas no dia 23, eu queria fazer uma revisão da prova, e queria também, além de fazer essa revisão da prova, a gente fazer uma roda de conversa, a gente fazer esse bate-papo aqui de quais as empresas vocês pesquisaram. Certo? Certo. Eu até já falei com a Duda, né? Eu e a Duda vai fazer em equipe. Agora a empresa a gente ainda não definiu ainda. Eu acho que a gente tem que pesquisar um pouco e aí a gente troca ideia pelo Vamos garimpar, eu gosto de umas coisas diferentes. Ai, que bom, que bom. Eu quero coisas diferentes. Eu adoro coisas diferentes também, eu adoro. Adoro coisas diferentes. Então, vou deixar esse tempinho aqui para vocês fazerem as pesquisas, já se organizarem, e até semana que vem. Um beijo grande e até breve. Tchau. Um beijo. Obrigada. Beijo, tchau. Boa noite, professora. Tchau. Boa noite.